Olá, gente, tudo bom com vocês? E aí, vamos estudar mais um tipo de derivada? Derivação implícita. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem aulas bem legais aqui para você assistir, tá? De integrais, de derivadas, de matemática básica, tá bom? Vamos lá. O que é uma derivação implícita? As funções que nós derivamos até agora, né, elas podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termos de outra. Isto é, a gente estava trabalhando com y igual em função de x, certo? Então, a gente consegue deixar explicitamente a nossa função. Y igual raiz quadrada de x ao cubo mais 1, ou y igual a x vezes seno de x, quer dizer, y igual a f de x, tá? Mas algumas funções, elas são definidas implicitamente, onde a gente mantém uma relação entre x e y, né? Se multiplicando, neste caso aqui somando. Quando se está somando, até que fica fácil eu deixar esta equação explícita, tá? Então, eu consigo isolar meu y, né? Boto menos x ao cubo menos 2 para a direita e multiplicar, aqui está multiplicando por meio, né? Passa dividindo por meio, que é a mesma coisa que multiplicar por 2. Mas existem equações que a gente não consegue, tá? Então, é assim, porque fica difícil ou porque já não consegue mesmo deixá-la explícita. Mas dá para fazer derivadas. A gente calcula a derivação implícita, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a equação da circunferência na forma cartesiana. Tá? Por que eu sei que é equação da circunferência? Porque aqui é 3 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, certo? Se eu for isolar em relação a y, então, pensa comigo. Dá para escrever y ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado. E y é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Só que raiz quadrada, você tem uma resposta positiva e outra negativa. Então, o que acontece? Quando você tem, aqui, né, o eixo x e o eixo y. A equação da circunferência, até que ficou bonitinha, te dá essa circunferência, certo? Que não é função, né? Não é função porque você não satisfaz uma condição das duas condições necessárias para ser função, que é, se você tem o domínio, todos os elementos, cada elemento do domínio, vamos falar assim, né? Porque a primeira característica é, todos os elementos do domínio vão ter imagem, certo? E a segunda condição, uma única imagem. E neste caso, se eu pego este valor de x, olha, eu encontro este y e este y, dois y, duas imagens, então não é função. Para isso, uma hora eu tenho que fazer, né, só mais raiz quadrada, que vai me dar a parte superior, tá? A semicircunferência superior. E a parte de o menos vai me dar a inferior, né? E aí eu tenho a circunferência, né? Então, a gente consegue derivar ela mais raiz e depois menos raiz. Só que não precisa, tá? Não precisa. Por quê? A gente consegue fazer a derivada, né, implicitamente, tá? A gente já faz isso, né? Vocês vão entender o que a gente já anda fazendo, né? Então, vamos calcular a derivada dos dois lados do igual. Então, de x ao quadrado mais y ao quadrado, a derivada, e de 9, a derivada. Porque a derivada é uma operação, assim como a integração, a multiplicação, a divisão. Quando você precisa trocar os sinais, você não multiplica por menos um dos dois lados do igual? Se eu vou derivar, eu derivo dos dois lados. Básico.
nós fazemos isso, inclusive, quando nós temos y igual a, por exemplo, 2x ao cubo. Nós derivamos dos dois lados, tá? Você chega aqui e você vai derivar dos dois lados. Derivada de y é 1 dy, igual, que eu derivei em função de y. 2x ao cubo vai dar 6x ao quadrado, e eu escrevo dx porque eu derivei em função de x. Quando a gente deriva, ó, dy e dx estão multiplicando quem a gente derivou. Então, este dx eu passo dividindo. Então, temos dy dividido por dx igual a 6x ao quadrado. Esta é uma notação que aparece em muitos livros, certo? Mas, quando a gente quer economizar grafite, no lugar de dy dx, a gente escreve y' igual a 6x ao quadrado. Então, nós costumamos daqui vir para cá, certo? Quando a gente deriva f de x, tá? Ou escreve f' de x, mas a gente já vem direto. A gente não fica escrevendo dy dx, tá? Então, a gente já faz de uma maneira direta, né? Quando nós temos, assim, funções implícitas, né? Não tem como a gente ir fazendo direto, certo? Então, vamos derivar dos dois lados e vamos colocar em relação a quem nós estamos derivando. Então, x ao quadrado, nós vamos derivar em relação a x. Então, vai ser 2x dx. Y ao quadrado, vamos derivar em relação a y, 2y dy. Constante, não tem variável aqui, não, certo? Então, não tem o que derivar, zero. O que a gente faz agora? Isola dy à esquerda. Então, o 2x dx vai para a direita do sinal de igual. Está somando desse lado, muda e passa a subtrair. Então, como eu quero deixar dy sozinho aqui, o 2y que está multiplicando vai passar dividindo o menos 2x. E agora, o dx que está multiplicando, eu vou passar dividindo o dy. Então, dy sobre dx é igual a menos x sobre y, certo? Então, mas eu posso responder assim, ou dy sobre dx é o que a gente conhece como y', que são as duas notações que aparecem nos livros para vocês. Vocês escolhem se vocês querem trabalhar assim ou assim, certo? Mas eu vou agora mostrar, e depois eu vou fazer outros dois exemplos, mostrando para vocês um método mais prático para ficar menos poluído. É para fazer diferente? Não, não é para fazer diferente. Mas é que eu já vou imaginando que eu estou dividindo todo mundo por dx. É isso que eu vou imaginar. Então, quando eu derivo, ó, eu já penso que aqui eu estou dividindo por dx. Isso aqui vai dar 1. Então, quando eu derivar em relação a x, eu não preciso fazer vezes nada. E quando eu derivar em relação a y, seria dy. Só que eu estou dividindo por dx. Se eu divido por dx, dy dividido por dx, isso aqui eu posso chamar de y'. Então, o método prático, o que é? Quando eu derivo em relação a x, eu não ponho nada, porque eu estaria multiplicando por 1. E quando eu derivo em relação a y, eu já posso pôr y', porque dy dividido por dx é y'. Tá bom? Então, é isso o que a gente vai fazer. Já pensar que estamos dividindo todo mundo por dx. Deste lado, eu também dividiria, só que aqui dá 0. 0 dividido por dx é 0. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer sem precisar ficar escrevendo dx e dy, tá? Esse é pequenininho, mas tem outros maiores que aí acaba ficando realmente poluído, tá bom? Vamos lá. Então, o mesmo por enquanto. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Vamos derivar dos dois lados. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Ó, derivei por x.
Então, dx dividido por dx, 1 vezes 1 fica o próprio 2x. Y ao quadrado, derivada, 2y, ', eu derivei y, então seria dy, como eu estou dividindo todo mundo por dx, dividido por dx, que é y'. Derivada de 9, 0, dividido por dx, continua 0, tá? Vou isolar o y' aqui. Então, 2y vezes y' é igual a menos 2x. O 2y vai passar dividindo. Então, y' é igual a menos 2x sobre 2y. E simplificando, né, ó, dividindo por 2 fica 1, dividido por 2 fica 1, nós temos menos x sobre y. Certo? Vamos melhorar os exemplos? Aqui, ó, 3x vezes y ao quadrado mais 2y ao cubo, igual a x menos 4y. Então, vamos derivar dos dois lados. Vamos derivar dos dois lados. Aqui, gente, ó, 3x vezes y ao quadrado, tá? É um produto e eu vou derivar. Então, a gente tem que derivar com a regra do produto. Aí eu deixei nas cores para poder ajudar. Essa história de U, né? Então, em verde, U, né? E y ao quadrado, o V, certo? Tem gente que fala, né? Derivada de U vezes V mais U vezes V'. Tá faltando linha ali, ó. Vezes V', certo? Ou tem gente que grava, né? Deriva, copia, copia, deriva. Vocês veem como que vocês fazem, tá bom? Mas aqui a gente vai ter que usar a regra do produto. Então, vamos lá. Vamos usar as cores para facilitar a vida da gente. Então, primeiro, derivada de 3x é 3. Derivei em x, vezes 1, não precisa. Vezes o v, y ao quadrado. Mais, copio 3x, certo? Vezes, quem? Derivada de y ao quadrado, 2y. Agora eu derivei y, então eu faço vezes y'. Derivada de 2y ao cubo, 6y ao quadrado. Derivei y, então vezes y'. Derivada de x, 1. Não ponho nada. Derivada de 4y, 4 vezes y'. O mesmo esquema. Aqui apareceram muito mais y'linhas. À esquerda do igual. E quem não tem y', à direita do igual. Então, vamos lá. Este aqui, né? Como que fica? Eu faço a parte numérica, os coeficientes, e ele costuma ficar, ó, na frente das variáveis. Então, eu faço, né, 3 vezes 2, né? Então, eu venho e faço 3 vezes 2, que dá o 6. E aí, eu ponho x, y em ordem alfabética, certo? Aqui, 6y ao quadrado. Então, tá aqui, só copiei. Menos 4y' mais 4y' para o lado esquerdo. O 1 eu copiei. E o 3y ao quadrado, menos 3y ao quadrado para o lado direito do igual. Vamos agora pôr o y' em evidência. Olha. Então, sobra 6xy, pus dentro do parênteses. 6y ao quadrado, pus dentro do parênteses. O 4 está aqui. Como eu quero só o y', este parênteses todo vai passar dividindo. Logo, esta é a minha resposta. Tá? Vamos a mais um exemplo. Ó, x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 3x vezes cosseno de y. Aqui, ó, regra do produto, nas duas parcelas do que a gente vai derivar. Então, tá aqui a regra do produto para lembrá-los, né? Então, derivada de x ao quadrado, que é o u, 2x, vezes o v, eu só copio, mais copio o u, x ao quadrado, vezes v'. Eu esqueci de digitar o v' ali, né? Então, vezes v', derivada de 2x, 2y,
vezes y', porque eu derivei o y aqui. Agora, essa outra parcela. Derivada de 3x, 3, vezes o v, que é cosseno de y. Mais, copio 3x daqui, vezes derivada de cosseno de y, que é menos 3y, menos seno de y, vezes y', porque eu derivei em razão de y. Y' vai permanecer aqui do lado esquerdo, e quem não tem y' vai para a direita. Então, vamos lá. Olha, este daqui vai permanecer. Então, ó, o coeficiente vem na frente das variáveis, vezes y'. Quem mais tem? Este daqui, que a gente faz regra de sinal. Mais vezes menos, menos. Por isso, menos 3x seno de y vezes y'. 2x vezes y', 2x vezes y ao quadrado, passa fazendo a diferença para a direita. E mais 3 vezes cosseno de y, menos 3 vezes cosseno de y. Colocando o y' em evidência, este daqui, este parênteses, está multiplicando o y'. Eu vou passar dividindo. Está feito. Neste caso, no numerador, não tem o que se pôr em evidência, né? No denominador, até teria o x, né? Mas como não tinha nada em cima, eu não fiz. Mas vocês até poderiam, né, escrever menos 2x y ao quadrado menos 3 cosseno de y sobre x, que multiplica 2xy menos 3 seno de y. Tá? No máximo, poderia ficar assim. Certo? Então, resumindo, derivação implícita, o que é? Você deriva normalmente. E cada variável, você vai derivar, vai colocar dx ou dy. Nós vamos trabalhar com 3, né? Futuramente. Mas aí vai ter um outro jeitinho de fazer. Então, dá para usar a regra prática. Quando derivo x, eu não ponho nada. E quando eu derivo y, eu já coloco o y'. Ok? Bem, na nossa próxima videoaula, eu vou mostrar uma aplicaçãozinha simples de derivação implícita, né, envolvendo reta tangente. Eu espero que vocês assistam. Então, quem não for inscrito, se inscreva e não esqueça de deixar o seu likezinho, gostei, ok, sei lá o nome que vocês dão, beleza? Então, até nossa próxima videoaula. Tchau!